Saudações rubro-negra, bora para o Globo Esporte de hoje com as últimas informações exclusivas do Flamengo. Tem a apresentação aí, pessoal. Vamos ver aqui a contratação do Flamengo, mas antes deixa o seu like, inscreva-se no canal, passando os créditos aqui para o Globo Esporte e também para a Sport TV, fechou? Bora conferir aqui no final do vídeo, eu vou voltar aqui com informações exclusivas e notícias agitadas de domingão. Então, a gente começa falando do Campeonato Carioca. Domingo tem a grande final no Maracanã, é Fla-Flu, 6 da tarde, tá? Ao vivo na tela da Globo. Bora falar com a Duda Dal Ponte, que traz as informações do Flamengo pra gente. O técnico novo, hein, minha amiga? Tá ou não tá por aí? Bem-vinda, boa tarde. Tá sim, Kelly. Muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Leonardo Jardim, o português, novo treinador do Flamengo, está aqui desde as 9 da manhã. Venho conhecer as instalações e assinar contrato até o final de 2027. O anúncio oficial ainda não foi feito porque o contrato ainda não foi assinado. Faltam algumas pendências jurídicas. Mas hoje mesmo, na parte da tarde, Leonardo Jardim já vai ter um primeiro contato com o elenco no treino. Ele faz outro treino amanhã, na parte da manhã, e aí depois vai ser apresentado oficialmente à imprensa. Essa é a expectativa. A estreia dele já tem data, domingo no Fla-Flu pela final do Campeonato Carioca no Maracanã. As conversas do Flamengo com o Leonardo Jardim começaram na sexta-feira, depois de o Flamengo ser eliminado na Recopa Sul-Americana e perder para o Lanús no Maracanã. E o negócio se encerrou, vamos dizer assim, né? Foi fechado na segunda-feira, antes mesmo de a bola rolar para Flamengo e Madureira pela semifinal do Carioca, quando o Filipe Luís estava à beira do gramado naquela partida. O ex-técnico não teve nem tempo de se despedir dos jogadores na segunda-feira, mas ontem ele veio aqui no centro de treinamento e teve uma reunião de despedida bem emotiva. Depois, nas redes sociais, ele falou, agradeceu, né, por ter tido esse momento com os jogadores, agradeceu à diretoria, aos atletas e disse que está de cabeça erguida e em paz. Rodrigo Caio também não faz mais parte da comissão técnica permanente do Flamengo. Ele pediu demissão por escolha própria. Volto com você, Kelly. Obrigada, Duda. Bom trabalho para ti por aí. Depois da demissão do Filipe Luís, foi vazado um áudio do presidente do Flamengo, o BAP. Nele, o dirigente explica o que motivou a saída do treinador. Vamos ouvir. Quando você pega um trem errado na vida, sabe o que você tem que fazer? Descer na primeira estação que seja possível e retornar, né? Então, meu compromisso inarredável é com a instituição, é com o Flamengo. Quando eu não acredito que o que está sendo feito vai levar o Flamengo aonde nós desejamos que o Flamengo esteja, eu tenho que atuar. Foi exatamente o que eu fiz. Eu estou intervindo fundamentalmente porque eu acredito que, pelo conjunto das coisas que estavam sendo feitas, a gente não estava indo na direção que eu julgo adequada para a instituição. Abraço grande, irmão. Tamo juntos. O Leonardo Jardim é o 6º técnico português da história do Flamengo, o 4º na história recente. Foram 2 nos anos 40 e 50, além de Jorge Jesus, Paulo Souza, Vitor Pereira e agora o Jardim. Mas uma curiosidade legal sobre o novo treinador é que ele nasceu aqui na América do Sul e se naturalizou português. Bora conhecer um pouco mais dele. O retrato sorridente na parede do centro de... agora é passado. Rompimento doloroso de um lado, que teve visita de Filipe Luís ao Ninho do Urubu para se despedir. E uma nova relação já iniciada do outro, com uma decisão logo ali na esquina. Um campeonato que começou relegado ao segundo plano, com o Sub-20 disputando as primeiras rodadas, ganhou uma importância inesperada. O Fla-Flu de domingo vale para o rubro-negro o tri-estadual, e uma taça ou a gestão de mais uma crise caindo no colo do novo técnico. 51 anos, nascido na Venezuela, filho de imigrantes portugueses. A carreira de treinador se consolidou na Europa, especialmente no Mônaco. Passou por clubes do Oriente Médio até ser contratado pelo Cruzeiro no início do ano passado. A chegada do Léo Jardim ao Flamengo ela é muito parecida com a chegada dele ao Cruzeiro. Ele chega para disputar as semifinais do Campeonato Mineiro, é eliminado pelo América e segue o trabalho dele ao longo do ano. Acabou semifinalista da Copa do Brasil, 3º colocado no Brasileirão e fazendo juras de só voltar ao país se fosse para reassumir o clube mineiro. No Brasil só vou treinar o Cruzeiro, isso é que é uma verdadeira notícia. Jardim pediu demissão no fim do ano passado alegando problemas pessoais. Retornou ao Brasil
mas para comandar o elenco campeão brasileiro e da América, que começou 2026 cercado de turbulências. Entender o histórico do clube, como o time joga historicamente, trabalho de bola e respeitar principalmente a característica dos jogadores que ele vai ter. Jogadores que começa a conhecer mais de perto hoje, atrás dos muros do CT, onde a presença do antecessor ainda está bem viva. Que faria. Fala, Rizek. Na paz? Na paz. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Ricardinho. Boa tarde a todos. Foi realmente uma bomba, assim, né? A gente saiu do Maracanã, o Flamengo venceu por 8-0, a torcida estava protestando, mas não era toda a torcida, era basicamente as organizadas que estavam fazendo um protesto contra o time. O próprio Felipe Luiz chegou a ser xingado ontem, após o jogo, também, como já havia sido xingado na derrota para o Lanús. Mas era algo assim que não passava pela cabeça de ninguém que a gente hoje fosse acordar com a demissão do técnico do Flamengo, Felipe Luiz, né? E aí, durante a madrugada, veio a notícia e foi tudo muito estranho porque existe um grupo, cada clube tem um grupo de jornalistas, né? Para que os clubes façam os comunicados, né, normais, assim. E o Flamengo postou nesse grupo um comunicado curtinho, 2 parágrafos, dando a informação da demissão do Felipe Luiz. Num primeiro momento, quando eu cliquei, eu achei que pudesse ter sido até um hacker, alguma coisa assim, porque outro dia o Flamengo foi hackeado, o site do Flamengo, né? Sim, sim. E eu falei, cara, será que isso é verdade? Essa hora, a demissão do Felipe, o cara acabou de jogar, acabou de vencer, acabou de dar uma entrevista coletiva, que, aliás, foi uma boa entrevista coletiva, as melhores, assim, dos últimos tempos, foi uma boa entrevista em relação às que o Felipe vinha dando, enfim. E aí eu mandei uma mensagem para o Rodrigo Paiva, que é o diretor de comunicação do Flamengo, para saber se isso aqui é verdade. Ele falou, é verdade. Foi isso mesmo que aconteceu. E daí a gente começa a desmembrar a notícia, né? Você quer saber a minha opinião, Rizek? O Felipe Luiz não foi demitido, ele foi enxotado do Flamengo. A forma como foi conduzida a demissão do Felipe, ela está acima de qualquer questão que envolva respeito por um ídolo do clube. O presidente tem a prerrogativa de demitir. Ele é o presidente do clube. Ele pode escolher se ele deve continuar com o técnico ou não. O próprio Felipe começou fruto de uma demissão. Do Tite. Tira um Tite, ele assumiu. Exatamente. Faz então, parte do jogo. A demissão faz parte do jogo. Mas para você demitir, você precisa ter respeito. E acho que há demissões e demissões. A gente está diante de um cara que é um ídolo do clube e, mais do que um ídolo, ele é um grande personagem na história do Flamengo, o Felipe Luiz. Ganhou como jogador, ganhou como técnico. No currículo dele, com a camisa do Flamengo, são 3 Libertadores, 3 Campeonatos Brasileiros, 3 Campeonatos Cariocas, 3 Supercopas, 1 Recopa e outras tacinhas por aí. Então, a gente está falando de um grande. A gente está aqui em frente ao CT do Flamengo, estava ouvindo o Eric comentar agora e realmente por tudo que a gente vem conversando, apurando, nos faz acreditar, ligando esses pontos, que sim, que já havia alguma espécie de acerto, que o Flamengo já estava palavrado de alguma forma com o Leonardo Jardim, antes mesmo do anúncio feito, né, ou da comunicação feita ao Felipe Luiz de que ele não seguiria. Mas, de fato, nas redes sociais, nos canais oficiais do clube, aquele post, né, de bem-vindo, Leonardo Jardim, ainda não foi publicado, isso ainda não aconteceu, né? O obrigado, Felipe Luiz, isso sim já aconteceu. O que sabemos é que o Leonardo Jardim está no Brasil, né? Ele veio a um casamento em Belo Horizonte. As nossas equipes estão espalhadas aí por diferentes pontos. A gente está aqui em frente ao CT acompanhando a chegada de funcionários. Agora há pouco a gente viu o pessoal até de assessoria de imprensa aqui. Alguns carros passam com aquele vidro filmado, né? A gente não sabe se é jogador ou não, mas a movimentação de carros, nesse momento até que não tem nenhum carro entrando, mas muitos carros já passaram por aqui nos últimos 10, 15 minutos, né? E o Leonardo Jardim, em algum momento ele é aguardado para esse anúncio oficial. Não uma apresentação, essa apresentação provavelmente deve acontecer amanhã, mas a programação do Flamengo já foi completamente alterada também em função disso, né? Os jogadores que atuaram ontem teriam uma folga, essa folga foi cancelada, né? E aí muito provavelmente já de comum acordo com o Leonardo Jardim, que quer ver esses jogadores em campo, quer ter uma espécie de trabalho com eles um pouco mais próxima do que haveria se amanhã fosse a volta da folga, aquele trabalho regenerativo, né, de recuperação muscular dos jogadores pode ser feito
hoje e amanhã o Leonardo Jardim já ter um contato com eles no campo, já que tem jogo, tem final no próximo domingo. Então, juntando todos esses pontos, sim, tudo leva a crer que já havia alguma espécie de acerto para que o Leonardo assumisse o Flamengo no lugar do Felipe Luiz, que comandou o clube em 101 jogos, com 64 vitórias, 22 empates e 15 derrotas. Temos equipe no Santos Dumont, temos companheiros que estão no Galeão, e há informações circulando de que o Leonardo Jardim até já estaria aqui no Rio de Janeiro. Bom, em algum momento, ou ele vai aparecer aqui ou na sede social do Flamengo, o Flamengo vai comunicar, né, porque esse acerto foi feito, o provável contrato até o fim de 2027 do ex-técnico do Cruzeiro. E todas as informações também que a gente tem, que estão sendo debatidas no programa, que a gente vem trazendo ao longo da programação, é de que o Felipe Luiz ficou surpreso, ou foi surpreendido pela maneira como tudo aconteceu. Hoje, pela manhã, estava circulando um áudio, até foi publicada essa reportagem no nosso site, no GE. Globo, em que o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, conversa com algum benemérito, conselheiro do clube, e ele faz a seguinte analogia. Ele diz que quando se pega um trem errado, o certo a fazer é descer na primeira estação e voltar. Ou seja, na opinião dele, do presidente, o encaminhamento do trabalho do Felipe Luiz nesse início de temporada de 2026 não estava agradando, estava indo por um direcionamento que ele julgava ser um direcionamento errado e que por isso foi preciso fazer esse movimento de interromper a viagem, descer do vagão, pegar um trem de volta e aí ter um novo comandante, um novo maquinista, que vai ser o Leonardo Jardim. Mas a gente vai ficar aqui de prontidão, à espera de que os jogadores apareçam, de que novos funcionários apareçam, quem sabe até o próprio Leonardo Jardim, até o fim da tarde, e vamos trazendo informações aí ao longo da programação do Sport TV. Saudações, voltei aqui como prometido. E é o seguinte, pessoal, contratação, Leonardo Jardim, treinador do Flamengo, é oficialmente aí, né, o novo comandante aí do clube para a temporada de 2026. E lembrando, pessoal, o Flamengo que tentou demais a contratação de atacantes como Richarlison, Marcos Leonardo, Luiz Henrique, acabou ficando sem nenhum deles. A janela de transferência fechou no dia 3 de março e o Flamengo agora não pode contratar mais nenhum atacante. E eu já quero saber aí a sua opinião, torcedores. O Flamengo deveria sim buscar um novo atacante aí para a temporada de 2026? Ou os que já estão da conta, né? Tá bom demais os que tem? Deixa aí nos comentários, bora debater tudo isso no vídeo de hoje. E o Flamengo, né, vai agora, 2026, começar com um novo projeto. Ninguém sabe se vai dar certo. Na minha humilde opinião, o Flamengo deveria manter o Felipe Luiz, deveria dar continuidade no trabalho, já que o treinador não ganhou o ano passado tudo por acaso, né? Então, ele tinha o seu método, tinha a sua filosofia de trabalho. Em 2025 deu muito certo. Em 2026, é verdade, não começou bem o trabalho do Felipe Luiz, mas tinha toda a temporada aí pela frente. Tinha Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Então, o planejamento seria para essas competições, né? Só porque o Flamengo perdeu uma Supercopa e uma Recopa, eu acho que não era motivo para poder demitir o Felipe Luiz. É certo que o treinador deu alguns deslizes, né, em suas entrevistas, quando falou que o Flamengo jogou muito bem contra a equipe do Lanús, quando na verdade o Flamengo em 2026 só jogou um jogo bem, né, que foi contra a equipe do Vasco da Gama, mas também teve sim trairagem aí da diretoria do Flamengo, né, ao demitir o jogador aí na madrugada, depois de uma entrevista onde ele falou que não sabia o dia de amanhã e declarou muito respeito e amor, né, pela camisa do Flamengo, pelo seu comando, e tinha, né, perspectiva de dar continuidade sim no time do Flamengo, né, já estava visando a final contra a equipe do Fluminense pelo Campeonato Carioca, e infelizmente quando o cara saiu da coletiva de imprensa, recebeu a notícia que não era mais comandante do Flamengo, né? E como eu vi em outras matérias, ele confiava demais, né, no Mbappé ali, tinha como um presidente aí como seu braço direito, e foi justamente o Mbappé quem empunhalou ele, né, aonde fechou a contratação de Leonardo Jardim na escalada e assim, né, trairando com o treinador flamenguista, né, o ex-treinador, na verdade, Felipe Luiz. Então, pessoal, já comente aí, deixe na sua opinião.
Teve trairagem da diretoria do Flamengo para cima do Felipe Luiz ou não? O que é que vocês acharam da atitude da diretoria do Flamengo? Comente aqui, deixa a sua opinião, bora debater aqui nos comentários. Essa aqui foi a nossa informação desta quarta-feira aí com o Globo Esporte e também com a Sport TV. Deixa muito like nesse vídeo e também, pessoal, compartilha aí com 1, 2, 3, 4 amigos flamenguistas e até as próximas informações do Mengão.